A parte 2 do livro, o autor, com todas as lições da parte 2, ele está querendo nos ensinar a olhar para o seu Deus. Irmãos, olha que didática bonita. Você tem a parte 1 do livro dizendo, conheça o seu Deus. Ou seja, você é crente, conheça o seu Deus. Aí, todas as lições nos mostravam para a necessidade de conhecer esse Deus. A parte 2, parte do pressuposto que você conhece esse Deus. E então agora ela te faz um pedido. Olhe para ele então. E se você olhar para este Deus, o que é que você vai ver de acordo com a Bíblia? Aí são as lições da parte 2. Muito obrigado, Cruzeirense. Então, as lições da parte 2, Deus imutável, que é a lição de hoje, a majestade de Deus, somente Deus é sábio, a sabedoria de Deus e a nossa, tua palavra é a verdade, o amor de Deus, lição de número 13, a graça de Deus, Deus o juiz, a ira de Deus, a bondade e a severidade e o Deus ciumento. Então, olha que coisa, você vai olhar para um Deus que você já o conhece e que tem essas características de acordo com os ensinos bíblicos. E a característica de hoje, então, será que Deus é imutável. Vamos lembrar aqui, então, lição número 1, conheça o Senhor. Nós queríamos entender por que esse estudo é importante. Não vou apresentar os tópicos. Lição de número 2, o povo que conhece o seu Deus, a nossa intenção era considerar se somos pessoas que conhecem Deus. Lição de número 3, conhecendo e sendo conhecido, é a lição que eu lecionei, a intenção era compreender o que significa conhecer a Deus. Número 4, o único Deus verdadeiro, nós queríamos com essa lição entender como imagens nos impede de conhecer a Deus. Lição de número 5, Deus encarnado, eu também que lecionei, considerar o mistério da encarnação. Lição número 6, é dada pelo presbítero Salatiel semana passada, ele dará testemunho, a intenção era compreender a natureza e a importância da obra do Espírito, e ficou muito bem gravado nas nossas memórias que o Espírito Santo passou a ser um membro da Trindade muito pouco considerado nas mensagens, pregações e na mentalidade dos crentes. Foi isso que o Salatiel lecionou domingo passado. E a lição de hoje, que eu considero conhecida nossa, que chama o Deus imutável, o objetivo da nossa lição é este. Nós queremos com essa lição compreender o fato e o significado da imutabilidade de Deus. Eu confesso para os irmãos que o assunto sendo muito batido entre nós, o que me surpreendeu muito aqui foi a maneira como que o nosso autor vai introduzir a lição. Meus irmãos, eu tenho que fazer uma ressalva aqui para salvar eu e o Salatiel, já que nós estamos aqui à frente dessas lições. Às vezes a gente escuta a seguinte crítica, e as críticas são construtivas, não tem ninguém criticando para destruir a gente, não. A crítica vocês ficam muito tempo na introdução e depois nos desenvolvimentos da lição, quando ela está chegando lá nos tópicos em particular, parece que se corre para a lição acabar. Pois eu, então, vou dizer aos irmãos, você como aluno, ouvinte e participante aqui, você tem um objetivo. O seu objetivo é vir aqui aprender da lição depois de ter estudado, mas nós temos outro. E o que diferencia esse livro e este assunto tão já batido entre os reformados de um outro livro é exatamente a introdução.
é você perceber como que o autor quer levar você a discutir um assunto antigo com argumentos novos. E isso está na introdução. Então, se você pegar essas lições para ler e não compreender a introdução, você não compreendeu para onde que o autor quer te levar. Dessa maneira, eu pego a lição e abro lá e olho assim, o Deus imutável, eu vou falar sobre imutabilidade de Deus outra vez. Você acha então que você já sabe do assunto. Mas não é essa que é a proposta é saber do assunto com os argumentos do livro. E aí a introdução sempre é o que mais nos surpreende. E eu também fui surpreendido, então, com essa introdução que o autor vai dar nessa lição. Olha o que esse autor vai dizer. Ele introduz isso aí de tal maneira que ele mostra que esse assunto nosso tem uma relevância entre os crentes de hoje, embora assunto antigo. Por quê? Olha o que ele escreve aí. Em um mundo de mudanças incessantes, os crentes têm pensado que Deus foi se adaptando a este mundo. Então, nós estamos numa era de inteligência artificial. Não sei por que os estudantes e as pessoas estão orgulhosas disso. Os estudantes não estudam mais, meus irmãos, porque eles entendem agora o seguinte, esse cara está ensinando aí, basta eu clicar lá na inteligência artificial que me explica tudo. Tem uma ideia? O meu filho está fazendo um curso de engenharia de software. Aí há muita matemática naquele curso, pois outras faculdades já eliminou todas as matérias de matemática do curso de engenharia, e a alegação, sabe qual que é? Para que você vai estudar matemática para mexer com engenharia, sendo que se você consultar o chat GPT hoje, você consegue construir uma página na internet sem ter ido um dia na escola sequer. Ótimo. Então, nessa era que nós estamos, as pessoas estão entendendo que Deus está se adaptando a este mundo, e é por isso que no mundo continua sendo levado à frente, e cada dia mais as tecnologias estão substituindo os seres humanos. O resultado, os irmãos já sabem, nós fazemos parte agora de uma geração de pessoas que não têm capacidade de pensar e muito menos se concentrar durante 9 minutos. O TikTok foi construído baseado na teoria de que se eu emburrecer uma população, eles aguentam só 9 minutos. Nós agora começamos a acelerar os áudios, porque nós não queremos escutá-los. Olhe para que caminho nós estamos indo. E é neste mundo que as pessoas achou que Deus se adaptou a ele. Não se convença de que Deus virou inteligência artificial, e nem que inteligência artificial é um Deus. Com essa relevância, então, o nosso autor dá um texto curto para nós lermos aqui, e eu gostaria de ler 1238, a página da sua Bíblia. Nós vamos ler rapidamente esse texto pequenininho, né? Um dia eu vou travar uma discussão com a inteligência artificial sobre este texto. Vamos ver se... Paz, meus irmãos, hein? Já está a lei transmitando no mundo aí que se você xingar a inteligência artificial, você vai preso. Pode esperar por isso. Começa agora lá a ficar falando com a inteligência artificial e xinga ela agora, porque depois você vai xingar, mas você vai ser preso. Malaquias 3:6. Vamos ler em conjunto? Vamos lá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Este é nosso texto-chave. A dificuldade que o nosso autor coloca, e é aqui que está a minha surpresa em relação à lição, é que quando nós aprendemos a Bíblia como palavra de Deus, e nessa altura do capítulo 7, nós já temos que ter em mente que ela deveria ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Então você começa a encontrar ali o conhecimento de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, você crê no que está escrito nela, a grande mensagem de todos os evangelistas são que você tem que se apegar à palavra de Deus como verdade. E aí o nosso autor vai dizendo que quando você abre a Bíblia e começa a ler, e faz isso de forma regular, e até de maneira apreciável e consciente, você começa então a ver ali um Deus, e também começa a ficar meio confuso em relação a esse Deus. Essa é uma afirmação do nosso autor, do nosso livro. E aí, na altura aqui do livro, ele diz assim: embora fascinados, não estamos sendo alimentados. Nossa leitura não está nos ajudando, e às vezes ela até nos perturba. E para sermos sinceros, ela nos deixa até deprimido. Nós nos vemos então perguntando se vale a pena continuar a prosseguir com a leitura bíblica. Para falar de Deus imutável, uma introdução tipo essa, eu confesso para os irmãos que me deixou um pouco incomodado. Vale a pena estudar a Bíblia, já que parece que esse Deus é um pouco lá e nós estamos um pouco cá. Se você não for evangélico, o mundo tem bilhões de anos. Se você for evangélico, o mundo tem praticamente 6.000 anos. Para qualquer uma dessas datas, isso é muito tempo. E os mundos são diferentes e vão ficando diferenciados. O nosso autor, então, faz a seguinte pergunta: são dois mundos diferentes? Se aquele Deus que comunica lá no passado e agora este mundo que nós estamos nele, a leitura bíblica vai me mostrar um Deus que comunicava com a velha guarda, povos antigos. E agora, quando eu começo a fazer essa leitura, eu começo a ver que não parece que esse Deus fala comigo ou comunica comigo da mesma forma que ele fazia com esses antigos. Aí o autor pergunta: nós temos dois mundos diferentes? Um antigo e um agora? E essa pergunta, meus irmãos, ela é extremamente filosófica e inteligente, porque se você começa a apontar para dois mundos diferentes, você agora vai cair em dois deuses diferentes. É inevitável. E pior de tudo, você vai cair nessa esparrela arrumando argumentos em dizer que as coisas do passado, elas são caretas e lá elas deveriam ficar, enquanto nós, da era da inteligência artificial, estamos num outro mundo, onde eu resolvo as coisas com um clique do computador. É essa assombrosa introdução que esse autor coloca, e aí ele faz a seguinte pergunta: que problema o nosso autor descreve nesse tópico? Até que ponto você se identifica com estes dois mundos, ou com um, ou só com o outro? Sendo assim, nosso autor vai colocando para nós, dizendo o seguinte: a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita para o mundo antigo? Porque se foi, então olha bem o que nós temos que levar em consideração. E olha como que isso vai nos distanciar da palavra de Deus e nós, com argumentos filosóficos dos dias de hoje, justificarmos. Mundo antigo, mundo primitivo. As pessoas plantavam, cultivavam. Esse mundo ele era agrícola. As pessoas viviam de coisas agrícolas. Hoje, no nosso mundo, meus meninos, com 4 anos que o André foi descobrir que leite não é da caixinha, e é da vaca. Isso se existir criança hoje que sabe o que é vaca. Esse mundo era bárbaro e desprovido de máquinas.
O mundo moderno não está escrito inteligência artificial nesse livro, porque quando ele foi lançado, a inteligência artificial não tinha a propagação que tem hoje. O nosso mundo moderno é de aeroespacial, é da internet e agora da inteligência artificial. E este mundo moderno aí, essas coisas só vão progredindo, enquanto o mundo antigo de cá, por mais próximo que você fique do Novo Testamento, você vai ver que Deus tratava com Abraão, Deus conversava com Moisés, fazendo promessa a Abraão, conversava com Moisés, tratava com o descendente do Cristo Jesus, que era Davi, e também colocava homens, profetas, muitos deles até quase que analfabetos, a dizer a um povo que eles deveriam arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. E no nosso mundo moderno de hoje, quando o reverendo Wellington faz uma mensagem dessa que ele acabou de fazer aqui agora, nós temos medo que os crentes troquem de igreja. Mas, irmãos, não se preocupem com isso, porque os profetas foram enviados e diz a Bíblia que o povo matou todos e perseguiu todos, a ponto do apóstolo Paulo dizer o seguinte: até vocês, de todas as igrejas que eu fundei na Europa, o que vocês fizeram comigo foi me abandonar e virar as costas. Temos dois mundos, meus irmãos. Agora vem a coisa que é surpreendente. Olha a pergunta do nosso autor. Existe algum ponto de ligação entre estes dois mundos? Porque eles existem, o antigo e o moderno. Há algum ponto de ligação aí para que você se apegue e perceba que alguma coisa não mudou? Essa que é a pergunta. O nosso próprio autor vai dizer o seguinte: a Bíblia relata coisas fascinantes e gloriosas, mas neste mundo que nós estamos nele, parece que nós estamos excluídos dessas coisas fascinantes que a Bíblia conta. Você quer coisa mais fascinante quando a Bíblia diz que, por causa de um coral e de vários instrumentos e um povo louvando a Deus, um muro foi ao chão? Digo, eu lecionei isso na classe das mulheres, o Malim que cantou lá. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, isso, meus irmãos, da passagem bíblica já foi substituído por um desenho animado muito mais poderoso do que essa narrativa. É o mundo moderno. Como que nós vamos convergir essas duas coisas? E esta fala do pastor Parker, é impressionante para quem leu a lição. Ele diz, afirmando, como um homem que tem grande experiência de igrejas e mais igrejas, a maioria dos leitores da Bíblia tem experimentado este sentimento, o sentimento de que as coisas fascinantes e gloriosas escritas na Bíblia ficaram no mundo antigo. Com este sofrimento, se você não encontrar na Bíblia uma resposta para juntar esses dois mundos e ver que o que Deus fazia lá também Ele faz aqui, realmente isso vai nos dar uma depressão. E a pergunta continua: vale a pena continuar lendo a Bíblia e ver as coisas fascinantes da época num mundo moderno? Aí sim é que nosso autor vai fazer a seguinte pergunta: de que maneira é possível vencer essa sensação de distância entre a experiência bíblica com Deus? De que maneira? Ora, só tem uma maneira. Olha que coisa. Meus irmãos, essa lição não precisava mais continuar. A única maneira que você tem de acabar com essa divisão entre esses dois mundos, porque nós estamos inseridos no mundo moderno,
e entender que as coisas fascinantes da Bíblia pode acontecer nos dias de hoje, é você entender que o mundo mudou, mas Deus não. Aí sim, aí nós vamos ver que vale a pena continuar a nossa leitura cuidadosa com a Bíblia. E aí o nosso autor começa dizendo o seguinte: não dois deuses diferentes. Nós temos dois mundos diferentes, mas um único Deus. Um único Deus. E aí é por isso que tem que se tratar da imutabilidade de Deus, porque se o mundo mudou, e nós estamos desesperados para saber a conexão, para perceber as mesmas coisas da Bíblia que o povo do passado percebeu, não são dois deuses diferentes, porque a vida de Deus, ela não muda. Então nós vamos para a Bíblia ler os textos recomendados, irmãos, me ajudem aí. Vou passar um por um aí, olha, são 6 textos, mas todos só tem um verso. Aí o irmão que for encontrando na ordem, e o microfone está com alguém aí? Não? Então é só o irmão ler em voz alta. Siga a ordem, por favor. Salmo, Jeremias, Romanos, Salmo, Isaías. 93, 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as ações não podem suportar a sua indignação. Romanos 1, 23. Salmo 90, 2. Salmo 102, 26. Isaías 48, 12. As coisas criadas têm um começo e um fim, mas não é assim com o Criador que nós cremos nele. Os irmãos devem lembrar que a primeira pergunta que uma criança faz em relação a Deus, qual que é mesmo? Quem fez Deus é uma pergunta que se faz, porque eles vão fazendo o processo da introdução do autor. No mundo moderno eles estão, a mente vai voltando para trás. Ô pai, quem que é seu pai? Quem que é o pai do seu pai? Vai chegar uma hora que essa pergunta aí é inevitável. Primeiro é quem foi Deus, quem fez Deus. Como você não tem resposta para isso, vai aí é do nosso autor para você dar para o seu filho. A resposta para a pergunta de uma criança, quem fez Deus, é simplesmente que Deus não precisou ser feito, pois ele sempre existiu. Ele existe para sempre e sempre o mesmo. Ele não fica velho, sua vida não aumenta nem diminui, ele não ganha novos poderes, nem perde aqueles que ele já teve. Ele não amadurece ou se desenvolve. Então, a resposta do catecismo para quem pergunta quem é Deus, sendo que uma criança pergunta primeiro é quem fez Deus, mas o catecismo responde essa pergunta: quem fez Deus? Deus é um espírito infinito, então ninguém o fez. Eterno e imutável, que é a nossa lição, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Portanto, os nossos grandes escritores vão escrevendo. Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. Irmãos,
É muito difícil na nossa mente essa coisa de Deus imutável, porque nós estamos pensando como seres humanos em dois mundos diferentes, o antigo e o novo. Mas a nossa lição, então, vai nos conduzir para esta ideia que já é muito batida entre os cristãos, que Deus é imutável. Mas eu quero recorrer ao mundo novo, para mostrar para os irmãos que a tentativa de enfiar na cabeça das pessoas a rebeldia contra Deus, e principalmente para confundi-lo como imutável no mundo novo, já foi feita por vários filósofos. Mas entre aqueles que fizeram essas tentativas, eu podia destacar vários aí, eu vou destacar somente um, e vou destacar ele porque ele é conhecido dos irmãos que estão sentados aí no banco. Olha bem, em 1973, se os irmãos acham que o diabo dorme, o diabo não dorme. Em 1973, Raul Seixas, já cheio das letras filosóficas de Paulo Coelho, que hoje está de letras aí, ó, esqueci o título, Academia de Letras, Paulo Coelho está lá. O Paulo Coelho tinha escrito com o Raul Seixas uma música que chamava Ouro de Tolo, e depois o Raul Seixas escreveu Metamorfose Ambulante. As gerações da década de 70 e 80 cantou essa música para lá e para cá, e os crentes também. E o cara canta as coisas sem saber a intenção disso. Eu sei cantar a música toda, viu, meus irmãos? Olha bem, nós não queremos dizer com isso que isso aí é música ruim e nem que essa letra não é poética e boa. Muito pelo contrário, é muito boa. Mas observa a intenção. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Por quê? Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O refrão do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo está toda hora aí, porque isso tem uma intenção. Olha agora, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. A outra frase eu não coloquei porque ela é por demais pornográfica. Olha agora de novo, eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes, porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Os crentes cantavam isso, os assembleianos ficavam falando assim, isso é do capeta. Mas os crentes mais modernos, não. É um poeta. Repara, meus irmãos, num mundo onde você vai dizer que Deus é imutável, o homem está dizendo, na sua rebeldia, não vale a pena mexer com isso. Muda de opinião toda hora. Ele não está falando de aprendizado. Observa. Quando você aprende alguma coisa verdadeira, você não pode mudar de opinião, não é isso que ele está dizendo. A prova que não é esse refrão. Oi. Eu só espero, viu, Robin, que você mude de opinião, mas que não ache que Deus mudou, porque essa que é o objetivo da nossa lição. A imutabilidade de Deus não depende dessas coisas humanas, irmãos. As coisas fascinantes da Bíblia existem até hoje, e só vamos encontrar a junção nessas duas coisas fascinantes da Bíblia com os dias modernos de hoje, se acreditarmos na imutabilidade do Senhor. Não dois deuses diferentes,
Por quê? Porque o caráter de Deus não muda. E aí, o irmão que encontrar aí, leia para nós aí Êxodo 3:14. Disse Raul Seixas: eu sou o que não serei à frente. Porque ele é uma metamorfose ambulante, vai mudar de opinião toda hora. Invertido, né, irmãos? Eu sou o que sou. É a forma como Deus se apresenta. O nosso autor vai colocar aqui várias coisas que faz o ser humano mudar de opinião. O Raul Seixas lá, de forma sem distinguir nenhuma, todas as coisas, faz ele mudar de opinião. E ele vai mudar de opinião, ele quer ser assim. O caráter de Deus não muda. O caráter divino é a essência dos atributos de Deus. Os atributos de Deus, irmãos, nós já falamos deles aqui com os irmãos, incluindo os principais: amor, justiça, misericórdia, santidade, poder e sabedoria. As coisas que mudam os caráteres das pessoas humanas. O nosso autor disse que são várias e muitas, aqui eles iam falar de algumas. Ele tentou escolher, meus irmãos, eu percebo isso na escrita do autor. Ele tentou pegar aquelas que ele julgava que são as mais moderninhas, entendeu? Porque, afinal de contas, era um homem de 83 anos de idade tentando entrar no mundo da juventude e lançar um livro deste. Coisas que mudam e alteram alguém. Vamos lá. Tensão, choque, lobotomia, que é cirurgia cerebral. Gostos ou gostos que eu falo ali? Gostos, né? Gosto, eu gosto daquilo, eu gosto disso. O autor do nosso livro disse que gosto faz uma pessoa mudar completamente. Ah, eu gostava daquilo, agora eu gosto disso, e ele muda todo. Aí o cara vai para uma academia e começa lá a entender que a alimentação dele tem que ser outra, aí daqui a pouco ele, né, esse negócio de gordura aí, docinho, entope as prateleiras de proteína, e mudou todo. Até as suas fezes mudam. A aparência, as pessoas mudam de aparência facilmente, e temperamento. Meus irmãos, houve uma época em que se classificava os temperamentos das pessoas. Lembra aí, Adriana? Salatiel, fala dois aí para mim. Temperamento: sanguíneo, colérico. Vocês acham hoje que as pessoas conseguem fazer essa classificação? Mas não faz nunca. Hoje a classificação é TDAH, TOD, é outra classificação. Essas aí você não consegue achar mais, não. Ninguém nem toca nesses assuntos. Podem mudar radicalmente uma pessoa, essas coisas. Mas, pasmem, meus irmãos, a nossa lição vai dizer que Deus não muda a sua vida e também não muda o seu caráter. Nada disso pode afetar o Senhor. Talvez seja por isso que isso nos afete, mas não afete ao Senhor, que não muda. Irmãos, e aí nós deveríamos ser felizes e alegres, porque começamos a encontrar um ponto aonde eu consigo ligar o mundo antigo, as experiências da Bíblia, fascinante, com aqueles que foram narrados lá conosco hoje, nesse mundo moderno. Nós podemos acreditar nisso, porque Deus não muda. Se Ele fez aquele experimento lá, experiência com aqueles homens, conosco também Ele pode fazer. Isso aí não afeta o nosso Senhor. Êxodo 34, 6 e 7. Quer encontrar, por favor?
Meus irmãos, repare, a frustração de Moisés é que Deus deu a seguinte resposta para ele: eu sou o que sou. Imagine uma resposta dessa. Ela é muito não conclusiva e muito não explicável. Mas agora, o texto que a Soninha acabou de dizer aí, para um Deus imutável, o Senhor vai dizer agora a respeito do seu caráter, e aí sim, neste texto, o Senhor está agora se revelando quem Ele é. Repare então, Deus proclama a Moisés, dessa vez, o nome do Senhor, ao alistar as facetas do seu caráter. E ao alistar as facetas do seu caráter, exatamente nos lugares aonde nós não procuramos crescimento nele, as facetas do caráter do Senhor, e assim ele se dá por conhecido. Porque, meus irmãos, se nós vamos ler a Bíblia acreditando que Deus não muda, nós temos que acreditar que a Bíblia é verdadeira. Aí nós temos que perceber que o Deus que afiança a verdade, ele deveria sim nos manifestar quem ele é, e não só dizer, eu sou o que sou. E o Senhor então diz que nas facetas do seu caráter, aí está o Deus que não muda, compassivo. A palavra compassivo quer dizer alguma coisa para nós, aquele que nos traz paz, clemente, longânimo, amoroso, misericordioso, fiel, perdoador e justo. Eis aí agora o Senhor que não muda, mostrando uma lista do seu caráter para o seu povo acreditar que não é necessário ele mudar, porque essas virtudes que nós não perseguimos, o Senhor já as tem, e ele não pode mudar o seu caráter, porque se mudar essas coisas, o que será de nós, meus irmãos? Não há como. Aí o autor da nossa lição vai dizer: Deus proclamou o nome do Senhor a Moisés ao listar as várias facetas do seu caráter. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e de grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Ou seja, aqui nós encontramos o ponto do mundo antigo estabelecido no mundo novo, para um Deus que não muda e ainda guarda todos esses caráteres das suas facetas. E perdoa a iniquidade da transgressão e o pecado, ainda que continua sendo alguém que não perdoa, não inocenta o culpado. E assim visita a iniquidade dos pais nos filhos, desde sempre. Meus irmãos, vamos começar a tremer, porque a imutabilidade do Senhor é essa. Nós sabemos quando desrespeitamos a lei do Senhor, somos perdoados. Mas os irmãos sabem que a consequência vem, é inevitável. O seu Deus não é o Deus de Raul Seixas. Ainda assim, não são, repetiu, né, irmãos? Não são dois deuses. Isso aqui não era para estar aqui. Não são dois deuses, por quê? Porque a verdade de Deus, ela não muda. Os textos que estão propostos aí, os irmãos encontrem, por favor. Aí os irmãos podem ler na ordem. Salmo 119, 89. Salmo 119, 151 e 152.
João 10, 35. Se esse chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Eis aqui o motivo pela qual o nosso autor, então, faz aquela introdução tão significante, tão surpreendente, a respeito de que, será que vale a pena continuar lendo um livro escrito na antiguidade e que Deus fez tantas coisas fascinantes e parece que nós não estamos incluídos nela, porque nós estamos num mundo moderno de inteligência artificial, que é a sua mais alta tecnologia. No entanto, a palavra de Deus, ela diz que, aqui diz que a verdade de Deus não muda, e eu tive então que redefinir termos, irmãos, porque palavra verdade hoje não significa mais nada. Verdade como aquela da música do Raul Seixas é que tomou conta do mundo inteiro. Você tem uma verdade que ela muda, e daí eles inventaram o seguinte: o casamento, na mesma época, o casamento e o amor até que dure. A palavra diz que é para sempre, e eles inventaram, não, até que dure. Chegou a um ponto, meus irmãos, das pessoas falarem mal da verdade, distorcê-la, que Chico Buarque, parceiro de Raul Seixas por várias vezes, escreveu a respeito das coisas da Bíblia e a respeito do casamento, a música Trocando em Miúdos, aonde ele tratava essas ordens do Senhor como se fosse uma barganha. Em 1970, o casamento era desfeito e a única coisa que se preocupava é quem levava o quê, e mais nada. O que é verdade? No dicionário, verdade é propriedade de estar em conforme com os fatos ou realidade. Coisa, fato ou evento real. Ora, coisa, fato ou evento real. O evento aconteceu. Agora, qual é a verdade que você vai contar do evento? Porque nós temos juízes, meus irmãos. E os juízes, eles julgam os fatos. E quando eles soltam os seus vereditos, a impressão que a gente tem é que ele não enxergou a mesma coisa que nós. Então, a palavra verdade passou a ter significados e não significado. Qualquer ideia, princípio ou julgamento aceito como autêntico. Axioma. Olha, ali escreveu o axioma porque o axioma é usado na matemática. As pessoas que definiu essa palavra verdade percebeu o seguinte: é necessário colocar uma coisa aqui em matemática, 2 e 2 é 4, e ninguém muda isso. Mas os axiomas, meus irmãos, da matemática já foram questionados, todos eles. E agora, não só questionados, foram eliminados das faculdades, até da engenharia. Portanto, definir verdade, nem no mundo das ciências exatas, ela existe mais sem relatividade. Procedimento sincero, pureza de intenções. Pureza de intenções. Aqui vem então o termo da nossa lição para nós entendermos a gravidade de dizer que Deus não muda e não muda a sua verdade, porque verdade para o crente na Bíblia não é simplesmente um fato que aconteceu, mas é um fato que aconteceu com as intenções de bons atributos e alguém com a palavra que nunca muda, que pode afiançá-la. Porque se dependemos dos juízes que nós temos, a verdade passa a ser relativa, relativizada e chega a ser mentira dentro dos nossos olhos. Então, verdade não é simplesmente um fato que ocorreu, mas é alguém que afiancia aquilo, porque nunca mudou e nunca teve sombra de mudança. Aí sim, nós vamos entender o que o nosso autor quis dizer. Não tem dois deuses. Aquele do passado que comunicou aquilo àqueles servos é o mesmo que comunica a nós, porque a sua verdade foi afiançada pela sua própria palavra.
E os seus atributos são compassividade, longanimidade, paz, fidelidade. A Bíblia, a verdade é um conceito central que se refere à conformidade com a realidade objetiva e à vontade de Deus. A verdade é apresentada como um alicerce sólido na fé cristã, guiando os crentes nos seus caminhos diários. Deus é descrito como fonte da verdade. E a verdade divina, para a alegria dos crentes, é eterna e imutável. Acabamos de encontrar mais um motivo, irmãos, para ligarmos os dois mundos, o velho e o moderno. Porque temos alguém que tem uma verdade que é afiançada pela sua própria palavra, e ele não muda jamais. Ah, mas isso daí é o que fazem quando a verdade é relativizada. Os irmãos podem sentir isso aí na pele, dentro da nossa igreja, dentro dos convívios entre as famílias. O C.S. Lewis compreendeu claramente a respeito da imutabilidade da verdade do Senhor e escreveu um livro a respeito de snobismo cronológico, aonde as pessoas do mundo moderno, elas levantam a voz contra aqueles que são antigos e diz assim: essa verdade não serve porque nós somos atuais e modernizados. E dessa maneira, o resultado é, as pessoas jovens começam a tratar os seus pais, a sua mãe, como careta, pessoa que não tem a menor condição de guiá-lo, nem nas instruções familiares. Porque essas verdades mudam de acordo com os nossos adolescentes e os nossos jovens. Então, vem C.S. Lewis dizer, a verdade, ela é uma virtude do Senhor, e se você acha que existe verdade só porque é novo e moderno, esquece, meu irmão, porque a verdade, ela é de Deus, que afiançou com a sua palavra. E aí ele escreve no seu livro essas palavras maravilhosas, ó: o novo não é nenhuma virtude e o velho não é vício. Também, a verdade, beleza e bondade não são avaliadas por quanto elas existiram. E nada é inferior por ser velho, e nada é valioso por ser moderno. Dessa forma, a verdade que continua valendo entre nossas famílias é a do Senhor: filhos, respeitem vossos pais. Não dois deuses diferentes. Por quê? Porque os caminhos do Senhor não mudam. Nós não somos Raul Seixas, nós somos C.S. Lewis. Os caminhos do Senhor não mudam. Ele trata homens e mulheres pecadores da mesma maneira. Ô meus irmãos, pasmem o que eu vou falar aqui, eu falo com temor, porque é só um argumento, eu tremo diante disso. A morte é a coisa mais democrática que existe. Porque você pode reclamar de ser pobre e não ter dinheiro para fazer um tratamento, enquanto o rico faz e vive. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, na frente do Senhor, pediu anos e anos de vida, e depois ele viveu mais tantos anos, mas morreu. Quer uma coisa mais democrática do que isso? Eu ficava olhando para o Cláudio Moura, o dono da Águia Branca, quando eu trabalhava ali. Aí tem uma praça lá no centro de Patinga com o nome dele, e a gente olhava para aquele homem rico, poderoso, e ficava pensando assim: Jesus, isso aí não morre não. Não morre. Morreu dentro do emprego, com um derrame fulminante. Aquilo, quando bateu nele, saiu fezes por todo lugar do corpo dele, e foi encontrado morto na sua sala de poder. Não estou aqui criticando o Cláudio Moura, só estou dizendo um exemplo de alguém, para vocês perceberem que Deus continua com seus caminhos, trata homens e mulheres da mesma maneira. A morte é o pagamento pelo pecado, e queira Raul Seixas com a sua musiquinha, nunca vai mudar isso, porque até ele já morreu.
Ele mostra sua liberdade e senhorio ao distinguir pessoas. Isso é revoltante para alguns, mas o Senhor distingue as pessoas. O evangelho chega em uns e o salvam, e chega em outros e o leva para a perdição. Caminhos do Senhor, isso não muda. Ele possibilita que alguns, ao ouvirem o evangelho, e outros não. Ele continua salvando apenas pelo poder da sua graça. Ele odeia o pecado e ama o pecador que ele perdoa. Ele abençoa aqueles em quem impõe seu amor, tornando-os humildes. Nunca foi diferente. Meu irmão, então encontre alegria em continuar lendo a palavra do Senhor, porque essas coisas nunca mudaram. Talvez Davi, Pedro, Paulo gozaram disso fervorosamente porque eram crentes fiéis e fervorosos, e talvez nós não. Mas o certo é, aqui é o ser humano que está mudando, não Deus. Não dois deuses diferentes, porque os propósitos de Deus não mudam. Os textos os irmãos podem ler, por favor. Primeiro, eu estou terminando, viu, irmãos? 1 Samuel 15, 29. Números 23, 19. A palavra "e tendo falado não cumprirá" tem a ver com propósitos aí. Salmo 33, 11. Irmãos, foi através de um Deus imutável que os tribunais do mundo foram montados. Tanto é verdade que eles juram em cima da Bíblia. Exatamente por isso, os propósitos do Senhor nunca mudam. O que Deus faz no tempo, Ele planejou na eternidade. Ele faz acontecer no tempo o que Ele planejou. Tudo que Ele comprometeu a fazer em sua palavra. A imutabilidade do seu propósito continua a mesma. E aqui está a glória para nós, meus irmãos. Porque quando nós apresentamos uma lição e não encontramos nela o evangelho, a lição só é uma lição de moral, aonde quem está falando à frente também não tem condição nenhuma de fazê-la. Mas observa, a imutabilidade do seu propósito é, vamos ler junto comigo, meus irmãos? Olha, vamos lá. Trazer crentes ao pleno gozo da herança prometida, acerca do juramento imutável feito a Abraão. Abraão, farei de você uma grande nação. E nada tem mudado desde então. Eu não vou ler com os irmãos não, mas Hebreus 6 e 17 nos dá essa visibilidade. Eis aí o evangelho sendo apresentado numa lição, mostrando que se você ainda não conseguiu ligar os dois mundos no Deus imutável, o evangelho é a solução. Porque, embora o Senhor matou Cristo na cruz para a sua glória, o objetivo secundário foi reconciliar o ser humano com Deus e chamar os seus para a glória eterna. Não dois deuses diferentes, porque o Filho de Deus não muda. Salatiel
nessa lição não vai ter o tópico número 7 dizendo assim: não dois deuses diferentes, porque o Espírito Santo não muda, não tem. O Salatiel falou disso domingo passado. O Espírito Santo tem sido muito pouco ensinado e comentado nas lições e nos sermões, na mente dos crentes. E a lição não vai dizer que o Espírito Santo não muda. No entanto, quando disse aí atrás que o Evangelho é a solução para essas dúvidas nossas, quem traz os crentes em pleno gozo da herança é o Espírito do Senhor que consola os crentes. Por isso, nós vamos terminar a nossa lição falando que não são dois deuses diferentes, porque o Filho de Deus não muda. E, surpreendentemente, vem na nossa mão os dois textos de Hebreus 13:8, Hebreus 7:25. Quem tiver encontrado, por favor, em voz bem alta, devagar, leia por nós, por favor. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo para sempre. E seu toque ainda tem seu antigo poder. Ainda permanece verdadeiro, que também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não muda. Este é o fato da grande consolação de todo o povo de Deus. E quem consola é o Espírito. Meus irmãos, se Jesus não muda e intercede junto conosco, e Hebreus vai dizer também que ele canta cânticos junto conosco, meus irmãos, nós devemos ser como os crentes da antiguidade, fervorosos no Senhor, clamando dele a misericórdia para que nós consigamos continuar com a nossa leitura bíblica, entendendo que lá nós vamos encontrar a junção do mundo antigo com o mundo moderno, na imutabilidade do Deus que fez todas as coisas. Deus assim nos abençoe. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, o Salatiel responde domingo que vem. E meu livro, se vocês já acharam aí, vocês me devolvem. Muito obrigado, viu, Horácio? Pode continuar. É o que falou Hebreus aqui, ele está conosco e ora conosco, intercede por nós. Mais alguma outra pergunta para você responder? Imutável, né? Qual o propósito imutável e a vontade imutável de Deus? Nós vamos orar terminando.